Fala pessoal do outro lado, tudo bom? Aqui é o André Fogaça, eu tô com mais um comparativo. O comparativo de hoje é entre Redmi 2, que é o primeiro smartphone lançado pela Xiaomi no Brasil, e o LG Lian, que é um dos smartphones de baixo para médio custo da LG, que é uma ótima forma de concorrer com esse cara aqui, além de Moto G. Na construção, os dois aparelhos têm o corpo todo feito em plástico, com bom acabamento, só que o Redmi 2 acaba perdendo porque ele é um pouquinho mais reto, como você pode ver aí. O Lian tem uma curvatura tanto na parte lateral, muito sutil na lateral, mas bem visível na parte de cima, ou seja, ele encaixa melhor na mão do que seu concorrente. Além do mais, ele tem um peso um pouquinho maior e isso faz ele ficar mais confortável, mais firme. São 140 gramas contra 133 do lado da Xiaomi. Ele é mais espesso e ele é um pouquinho menor do que o aparelho da Xiaomi, ou seja, ele realmente é um pouquinho mais confortável na mão do que o seu concorrente. Na parte da frente a gente tem uma câmera frontal VGA do lado do Lian, que é horrível, perto de uma câmera de 2 megapixels do lado do aparelho da Xiaomi, que é uma resolução com qualidade final bem superior. A tela dos dois aparelhos, enfim, na parte de trás você tem aqui a câmera dos dois dispositivos, uma câmera diferente, uma câmera de 5 megapixels, também de resolução inferior, do lado do LG, inferior do que os 8 megapixels do Redmi 2. Na tela você tem uma tela de 4.5 polegadas no Lian contra 4.7 no aparelho da Xiaomi. E o Redmi 2 tem uma tela de 1280 por 720 pixels contra apenas 854 por 480 pixels. São 218 pixels por polegada no Lian contra aproximadamente 312 no Redmi 2. Ou seja, em tela o Lian perde e feio para o seu concorrente. Além disso, você tem IPS dos dois lados, LCD e IPS de altíssima qualidade. Então, cores. Mostrando as imagens que correspondem à solicitação. Mostrando as imagens. Então tem aqui exatamente a mesma figura sendo exibida nos dois aparelhos. Você pode ver que vira, amigo, vira. Ok, precisa ligar. Agora sim, vira. Aí. Então você tem aqui uma qualidade de cores muito semelhantes dos dois aparelhos, só que o Redmi 2 tem uma resolução maior, a qualidade de nível de detalhes é maior. Em ângulo de visão, os dois são muito semelhantes, a diferença é muito pequena para os dois lados, é praticamente a mesma coisa. Do lado de dentro, ou seja, em tela, o Redmi 2 ganha por ter uma resolução maior, densidade maior, e na qualidade de cores os dois são muito semelhantes, mas em detalhes o Redmi 2 exibe muito mais do que o Lian. Do lado do hardware, os dois aparelhos têm um hardware bastante semelhante, na verdade quase o mesmo hardware, os dois com Snapdragon 410, quad-core de 1.2 GHz, com uma Adreno 306, com 1 GB de memória RAM, 8 GB de memória interna e microSD de até 32 GB. Dos 8 GB de memória interna, cadê aqui? Dos 8 GB de memória interna, os dois aparelhos trabalham com versões muito diferentes da memória disponível para o usuário. Você tem 5.36 GB no Redmi 2 contra apenas 3.46, quase 2 GB a menos para os usuários no Lian do que no Redmi 2. O Redmi 2 acaba liberando 2 GB a mais, quase 2 GB a mais para o usuário, e isso dá uma diferença muito grande. É praticamente poder instalar o Asphalt 8 a mais no Redmi 2 com o espaço que você ganha comparado com o aparelho da LG. Fechando todos os aplicativos novamente. Novamente não fechei antes, porque novamente. Enfim, fechando todos os aplicativos para abrir, para mostrar a diferença de desempenho dos aparelhos, começando pelo Facebook em 3, 2, 1. O Redmi 2 abriu primeiro, na verdade abriu bem antes. Ok. Twitter em 3, 2, 1. Agora praticamente os dois abriram ao mesmo tempo. Instagram em 3, 2, 1. Agora basicamente os dois abriram ao mesmo tempo. Fechando novamente todos os aplicativos. Agora sim, novamente é ok, tá de acordo. Fechando novamente todos os aplicativos e abrir o Real Racing 3, que é um dos games mais pesados disponíveis hoje pro Android, e que os dois levaram bastante tempo para abrir depois que eu toquei na tela, mas enfim, Redmi 2 mais inteligente, mais na frente,
Os dois exatamente com o mesmo processador, mesma GPU, mesma quantidade de memória RAM e mesma quantidade de memória interna. Ou seja, em hardware o desempenho tem que ser o mesmo. Em hardware, na verdade, tem que ser maior, um desempenho melhor pro lado da LG, porque tem uma tela de menor resolução, mas mesmo assim o Redmi 2 abriu primeiro. Bem na frente, na verdade. Mas o desempenho para os dois é muito semelhante, o que é de se esperar para conter exatamente o mesmo hardware dos dois lados. Os dois com ótima taxa de quadros por segundo. Lembrando que essa cena não é feita com vídeo pré-renderizado, ou seja, um vídeo gravado com o jogo em ótimas condições, mas sim é um vídeo feito com o gráfico do jogo em tempo real. Já é uma ótima forma de comparar a qualidade dos dois. Mesmo com exatamente o mesmo hardware e com uma tela de menor resolução, o Redmi 2 abriu o primeiro aplicativo, mas o desempenho dos dois é exatamente o mesmo. Na parte da câmera, o LG Leon tem 5 megapixels de resolução, apenas 5 megapixels contra 8 no Redmi 2. E a qualidade final das imagens é muito melhor do lado do Redmi 2, tanto para fotos com boas condições de luz, que tem mais detalhes entrando, como para fotos, principalmente na verdade para fotos de condições de luz não tão favoráveis assim. Além disso, você tem uma interface de câmera mais completa no Redmi 2, que abriu primeiro a câmera, o aplicativo ainda não abriu, agora sim abriu. Você tem alguns recursos aqui do lado de cá e filtros do lado de cá, algo que você não tem no lado da LG. Ele já apenas tira a interface e fica mais limpa, mas não oferece tantas funções extras. Na bateria você tem 2.200 mAh no lado do Redmi 2 contra 1.900 mAh no lado do aparelho da LG. A diferença é grande, mas como o aparelho da LG consome menos energia por conta da tela de menor resolução, o desempenho a autonomia fica mais ou menos semelhante. Você tem um dia inteiro de uso moderado nos dois dispositivos, mas o Redmi 2 tem um gerenciamento de energia mais inteligente e mais carga no final do dia. Ou seja, você termina o dia com uma porcentagem maior de bateria de carga restante do que o que acontece com o LG Leon. Na parte de extras, o Leon tem uma versão mais atual do Android, então você tem aqui a versão lá no final, versão sobre telefone, comum, informação de software. Você tem a versão 5.0.1 no aparelho da LG contra 4.4.4 no aparelho da Xiaomi. E a Xiaomi não tem a menor previsão de quando vai atualizar e se vai atualizar. Por outro lado, você tem a MIUI 6, que é uma interface bastante alterada do Android, muito mais alterada do que o da LG, e dá a sensação até que você está em outro sistema operacional que não o Android. Ele é atualizado com muito mais frequência do que o que a LG faz. Isso dá uma sensação de cuidado com o usuário muito mais interessante do que com a LG. Além disso, na LG você tem alguns aplicativos próprios, como o Kik Memo, que tem aqui, que permite algumas anotações rápidas, até desenhar em cima da tela. Você tem alguns aplicativos próprios, como o gravador de voz e também um gerenciador bem inteligente de 2 chips. Existe o mesmo gerenciador tão inteligente quanto no lado do Redmi 2, e do lado dele você tem temas, que você pode mudar totalmente o tema do aparelho, e alguns recursos esses, como até leitor de código QR, que é algo muito bacana, que é bem raro de encontrar pré-instalado direto de fábrica. No custo-benefício, o Redmi 2 é mais barato e é melhor praticamente em todos os pontos do que o Leon. Tem tela de melhor qualidade, câmera de melhor qualidade, bateria de maior autonomia, extras mais interessantes e uma construção mais bonita, por mais que o Leon trabalhe com uma construção com mais conforto. E por fim, para testar o desempenho, por final, já falei da conclusão, mas enfim, para testar o desempenho, eu vou fechar todos os aplicativos, garantindo que não tem nada aberto no fundo, e abrir o AnTuTu, que é para testar em números a diferença dos dois dispositivos. O AnTuTu é uma ferramenta de benchmark bastante completa, e abriu primeiro no Redmi 2. Agora sim, na parte de comunicações você encontra o Wi-Fi 802.11 BGN nos dois aparelhos, os dois com Wi-Fi hotspot, mas apenas o Redmi 2 com Wi-Fi Direct. O Redmi 2 trabalha com Bluetooth 4.0, enquanto o Leon trabalha com 4.1, e os dois trabalham com as mesmas
tecnologias, que é L2P e LE. Os dois trabalham com GPS e GPS GLONASS, só que apenas o aparelho da Xiaomi tem Beidou. Os dois trabalham com rádio FM, apenas o aparelho da LG com RDS, e os dois têm micro USB 2.0, só que apenas o Redmi 2 trabalha com USB Host, ou seja, você pode plugar um pendrive no Redmi 2 e ler os arquivos, algo que você não pode fazer com o aparelho da LG. Os dois estão 3G quadriband com 4G, só que apenas o aparelho da Xiaomi tem 4G nos dois chips, sem distinção de qual chip vai receber qual tipo de sinal. Além disso, o aparelho da Xiaomi tem Quick Charge 1.0, que carrega em 30 minutos, carrega 30% da bateria, algo que o Lian não faz. Os dois trabalham com acelerômetro, giroscópio, sensor de proximidade, mas apenas o aparelho da Xiaomi trabalha com bússola digital. Lian acabou primeiro com 22.301 pontos contra 19.734 pontos. Mas, como você viu, o game abriu primeiro no Redmi, alguns aplicativos também abriram primeiro no Redmi 2. Isso mostra que a diferença de ponto não é tão relevante. Agora sim, em bateria, câmera e hardware e tela, o Redmi 2 ganha com folga do aparelho da LG. E em extras, a LG fica lá muito semelhante, um pouquinho melhor, de alguns pontos, basicamente um empate técnico por aqui, e em construção o Redmi 2 perde porque é menos confortável na mão do que o aparelho da LG. Em custo-benefício, o Redmi 2 é mais barato e entrega muito mais coisa, como você viu, do que o Lian. Nosso campeão aqui é o Redmi 2. Se você quer saber mais sobre esse comparativo, é só clicar no link na descrição desse vídeo e ler o review separado de cada um dos dois aparelhos, com mais informações de cada um deles separadamente. Dá para ter até uma tabela comparativa completa com cada um dos specs, dos detalhes dos aparelhos. Aqui foi o André Fogaça, direto de São Paulo para o Tudo Celular. Até o próximo vídeo. Falou, tchau, tchau.